Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Nós estamos aqui mais uma vez e vamos louvar a Deus e vamos dar prosseguimento aos nossos estudos que nós estamos investindo num trabalho de discipulado para todos aqueles que estão acompanhando e todos que já fizeram esse trabalho vão fazer uma revisão e principalmente colocar em prática os treinamentos para a alma, tá bom? Hoje nós vamos pensar sobre o terceiro capítulo do livro, o livro O Maravilhoso e Bom Deus, que é um livro que nós estamos usando e já usamos várias vezes para fazer um trabalho de discipulado na igreja, tá? Então, neste livro, Jesus apresenta o Deus dele, tá? O Deus que ele crê, o que Jesus apresenta, o Deus que nós precisamos conhecer, o Deus que nós precisamos conhecer. Por quê? Porque nós fomos apresentados a um Deus, até certo ponto, bem diferente, tá? Bem diferente. E nós precisamos corrigir as nossas ideias sobre Deus e adotar as ideias de Cristo sobre Deus. Isso vai promover uma mudança em nossas vidas. Nós seremos encaixados num processo de mudança, o processo de mudança que Jesus envolveu todos os seus discípulos, certo? Então, qual é o processo de mudança? Mudar a nossa mente, mudar as nossas práticas e mudar os nossos ambientes. Por quê? Porque nós precisamos ter a mente de Cristo. Então nós precisamos tirar ideias equivocadas da cabeça e colocar as ideias de Jesus. Os ensinamentos errados, substituí-los pelos ensinamentos de Jesus. Nós precisamos de treinamento para a nossa alma, certo? Nós precisamos colocar nossa alma, nosso corpo em treinamento. Jejum é um treinamento, oração é um treinamento, são disciplinas espirituais que nós precisamos colocar em prática para as nossas vidas, nas nossas vidas, certo? Que nos ajudará e somará nesse processo de mudança. E tudo isso precisa ser no contexto de uma comunidade cristã, de um povo que ama Deus, que leva Deus a sério, porque aí sim nós nos apoiaremos, reforçaremos uns aos outros, tá? Então nós precisamos, nesse meio de mudança de mente, treinamento para a alma e convivência com a comunidade, o Espírito Santo entra e age nesse processo, transformando nossas vidas, nos transformando em pessoas crentes, em pessoas de fé, em pessoas resistentes às lutas, em pessoas que andam com Deus, que amam Deus, que caminham com Deus. Então, esse é o processo. Essa foi a primeira mensagem da quarta-feira da semana passada. Na quarta-feira da semana passada. E está lá, certo? No YouTube você pode rever, você pode compartilhar, você pode convidar pessoas para rever junto com você essa primeira mensagem da quarta-feira da semana passada. E também você pode convidar pessoas para rever a segunda mensagem, que é a do domingo passado. No domingo passado nós falamos sobre a segunda mensagem, o segundo capítulo, o segundo estudo, que fala sobre o quão Deus é bom. Que o Deus que Jesus apresentou para a gente é um Deus bom. Não é um juiz irado que está disposto a se vingar de nós e que vai fazer com que a gente perca a salvação por isso ou por aquilo. Não. Nós acreditamos que a salvação é um dom de Deus, certo? Que não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. É isso aí, certo? Por quê? Porque nenhum de nós teríamos condição de nos salvarmos a nós mesmos. Quem teria condição de salvar a si mesmo? Se uma pessoa conseguir salvar a si mesma, então ela anula todo o sacrifício de Cristo. Então não faria sentido Cristo vir morrer na cruz por nós. Certo? Não faria sentido também Cristo morrer na cruz e seu sacrifício custar somente 99% da salvação e o outro 1% você teria que fazer. Esse 1% você falharia, então anularia todos os 99%. Então, Jesus Cristo fez um sacrifício que vale por 100% e nós acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre, porque quem garante a nossa salvação é Deus, tá? Então, Deus é bom, foi o segundo estudo. E hoje nós vamos aprender com Jesus
pois ele nos ensinou que esse Deus, que é bom, ele também é digno de confiança. O nosso Deus é digno de confiança. Agora me responda, pense um pouco comigo. O Deus de Jesus é um Deus digno de confiança. O que é confiança, né? Então, qual a relação de confiança verdadeira que você conhece? Qual é a relação? Pensa aí um pouco. Se você disser a relação de confiança entre um marido e uma mulher, bom, pode sim existir uma relação de confiança entre marido e mulher, mas eu creio que exista uma mais forte ainda, relação de confiança muito mais forte. Pense aí um pouco mais, certo? Bom, a relação de confiança mais forte e verdadeira que eu tenho conhecimento é a relação de um filho para com o seu pai, certo? A relação de um filho para com um pai é uma relação de confiança tal que a criança, em meio ao perigo, se sente seguro pela presença do pai. O pai pode estar morrendo de medo, o pai pode estar assustado com a situação que estiver acontecendo ou as circunstâncias que os envolvem naquele momento, mas o filho que está ali segura na mão do pai e diz: eu estou com meu pai, certo? E você sabe, né, de muitas experiências ou de experiência própria ou de conhecer histórias, você sabe o quanto um filho confia absolutamente num pai. É claro que eu estou falando de um pai amoroso, de um pai bom, de um pai decente, de um pai que ama seu filho, que cuida do seu filho. O pai que cuida do seu filho gera confiança, essa confiança que a criança se joga nos braços do pai e acabou, confia mesmo e pronto. Mas a gente sabe que essa construção de confiança, ela se deteriorou ao longo dos anos. E aí houve um declínio da paternidade. Um declínio da paternidade. E eu quero não abrir um parêntese, mas já que nós vamos falar da relação de confiança, que é a relação de confiança mais verdadeira de que eu tenho conhecimento, e de que eu acho que seja essa mesmo a relação de confiança mais verdadeira que você tem conhecimento, nós precisamos avaliar a situação em que vive a nossa sociedade com o declínio da paternidade. Primeiro eu queria dizer que a paternidade não é uma construção social, certo? Você sabe que o racismo ou a raça, o conceito de raça, nós ouvimos isso de pastores americanos durante essa semana sobre por causa do episódio que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, nós ouvimos mensagens dos pastores americanos e um deles falou de que a raça, o conceito de raça não é bíblico, que é uma construção social. Porque nós todos somos de uma raça só, ou não é nem raça, na verdade, todos somos filhos de Adão, descendentes de Adão, e nós não somos diferenciados pela cor, porque não pode, porque a cor é a mesma. A nossa cor é a mesma, segundo ele, a nossa cor é a melanina. Só que uns têm mais melanina e outros têm menos melanina, mas a nossa cor é a mesma. Daí que o conceito de raça é um conceito que não é bíblico, é uma construção social, certo? Que se fez por aí. Mas o conceito de paternidade, ele não é uma construção social. Karl Barth, um teólogo cristão, um pensador, ele disse o seguinte: não há em primeiro lugar uma paternidade humana e então uma assim chamada paternidade divina, mas justamente o contrário. A verdadeira e apropriada paternidade reside em Deus. E dessa paternidade se deriva o que chamamos e conhecemos como paternidade entre os homens. Então, a paternidade não é uma coisa que é uma construção social, como hoje as pessoas estão dizendo que a família é uma construção social e que isso deveria ser desfeito porque existem vários tipos de família e blá blá blá.
toda essa discussão, né, de valores anticristão, certo? Contrário ao cristianismo, diz que a família é uma construção social. E a gente entende que não é. Que o conceito de paternidade, ele existe, ele pré-existe, ele faz parte da relação entre Jesus e seu pai. E Jesus tem essa relação de paternidade com seu pai, e Jesus nos apresenta Deus como pai. E é nesse ponto que a gente quer chegar, é nessa linha que a gente quer seguir, certo? E por isso a gente precisa falar de que Deus é pai, e embora haja na sociedade uma deterioração da função paterna, você não vai ficar sem paternidade se você se entregar a Jesus, tá? Mas vamos lá. Pensando sobre paternidade, você tem dificuldade de chamar Deus de pai? Certo? Será que você tem dificuldade? É possível. É possível também que você não tenha dificuldade, mas que você confunda muito Deus com o seu pai terreno, com todos os defeitos dele. Por exemplo, se você teve um pai muito dengoso, como era o meu, eu fico sempre achando que Deus vai me dar tudo, sempre vai me dar tudo, certo? E aí eu esbarro numa situação de que, pô, não, mas não pode ser assim. Não é porque meu pai era dengozinho e me chamava de painho e queria fazer sempre tudo pra gente, que meu pai, Deus, agora vai também repetir essa mesma prática, certo? Então, mas isso é mais simples do que pessoas que tiveram experiências difíceis, complicadas com seus pais terrenos, certo? E pessoas até que não tiveram pais ou não conheceram seus pais, certo? Bom, a família mudou, a gente sabe que a família mudou, as mudanças desembocaram num declínio dessa função paterna, os valores da sociedade foram relativizados, e há uma decadência de tal forma que os valores atuais geraram uma sociedade do ter, do possuir, em detrimento da sociedade do ser, tá? E a sociedade do ter, do possuir, ela é governada pelo capital. E isso gera um problema gravíssimo, porque no centro dessa tragédia está social, como disse Jacques Lacan, psicanalista francês, no centro dessa tragédia social está o pai humilhado. O pai humilhado. E aí, por que o pai está humilhado no centro dessa tragédia social de uma sociedade materialista, capitalista a esse ponto? O pai fica humilhado porque não pode dar aos filhos essa gama de coisas que ele pede por indução da mídia. A mídia induz o filho a desejar coisas, as pessoas a desejarem coisas que o pai não tem condição de comprar. Então o pai se sente humilhado porque não pode dar ao filho aquilo que a sociedade materialista fez com que eles acreditassem que precisavam daquilo. Aí o pai se sente humilhado. O pai está humilhado, segundo Jacques Lacan, psicanalista francês, no centro dessa tragédia social, porque o capitalismo o deprime e o faz se sentir fraco. A forma, esse capitalismo selvagem, a forma materialista com que a sociedade conduz as coisas, e a forma como a sociedade vê a felicidade, o prazer e o amor, atrelando-os a bens materiais, faz com que as pessoas que não têm acesso a essas coisas, porque não dispõem de recursos, fiquem deprimidos, certo? Humilhado, o pai fica humilhado porque ele não se encaixa nesses padrões globais, certo? E não se encaixa nesses padrões globais. E humilhado porque, após vivenciarem tudo isso, toda essa experiência de incapacidade, incapacidade monetária de atender aos anseios e desejos, né, que fizeram seus filhos acreditarem que eles precisavam, ele é trocado, certo? O filho elege um outro herói,
o filho elege uma outra pessoa como seu super-herói. Então, isso é terrível. Isso é terrível. O declínio da função paterna, certo? Tem acontecido em nossa sociedade e isso é absurdo a gente precisa rever isso, porque não é uma sociedade materialista, nem bens materiais que fazem pessoas felizes. A felicidade não está nisso, certo? E a mídia selvagem faz as pessoas acreditarem que precisam adquirir aquele bem. E quando não conseguem, se sentem humilhados, se sentem preteridos, escanteados e assim por diante, certo? Aí, com tudo isso, a gente percebe na sociedade claramente o que os estudos comprovam. O que os estudos comprovam é que 70% dos adolescentes acusados de assassinatos cresceram sem pai, 60% dos estupradores cresceram sem pai e 60% dos delinquentes juvenis cresceram sem pai ou com apenas um deles, certo? É isso que tem acontecido. A função paterna precisa ser resgatada. Precisa ser resgatada por alguém. Se o pai não está presente, as crianças precisam de referência. Precisam de referência. E a criança, se encontrar um ambiente onde haja paternidade, ele vai ter o avô como referência, o tio, às vezes um vizinho, gente boa ali que é referência para ele, certo? E na igreja, o pastor acaba sendo referência para as crianças, certo? Os presbíteros, os irmãos da igreja acabam sendo referência, certo? Porque o pai, ele representa o mandamento, a lei, certo? Depois ele representa no primeiro momento o pai é a lei, depois ele representa a lei e depois ele é o pai ideal. E isso significa que o pai primeiro tem que ensinar a lei. O pai é a lei. Depois o pai é respeitado, porque o filho já aprendeu e ele olha e diz, não, meu pai representa a lei. Se eu pecar, ele vai me corrigir. E depois o pai passa a ser o pai ideal porque o filho cresceu, amadureceu e descobre que o pai agiu correto, fez tudo que era certo, ensinou direitinho, certo? E aí diz, pô, meu pai realmente fez o que tinha que ser feito, certo? Bom, mas a função paterna, a gente diz que, e já ouvi, que o plano inicial de Deus era que o pai e a mãe formassem uma família, né? E essa família 1.0, como já vi o pessoal da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera falar, essa família 1.0, essa família primeira, certo? Tem o pai que age corretamente, a mãe e assim por diante. Mas com esse declínio todo, certo? Deus, sabendo de tudo isso que iria acontecer, não deixou, nem deixaria jamais qualquer um de nós sem paternidade. Sem paternidade. E aí que, se, como disse Karl Barth, na frase que citamos aqui, a paternidade não é uma construção social, a paternidade ela pré-existe, a paternidade humana deriva da paternidade divina, você não fica sem paternidade, ainda que não tenha conhecido seu pai, ou que seu pai tenha sido alguém difícil para você, complicado para você, ou que seu pai tenha sido ausente, ou que ninguém próximo tenha tomado as rédeas, você não fica sem paternidade. Você precisa agora recorrer a Deus, buscar Deus, e Deus que é pai, certo? De onde deriva essa ideia de família e essa ideia de paternidade. Deus que é pai, te conhece, sabe. E como a gente começou perguntando qual era a relação de confiança mais verdadeira que a gente conhecia, e eu afirmo que a relação de confiança mais verdadeira que nós conhecemos é a relação de pai, de filho para com o pai. Jesus vem e nos apresenta Deus, o seu pai. Jesus vem e nos apresenta o seu pai. Olha, meu pai é Deus. Meu pai é Deus. E ele
e nele você pode confiar, certo? E aí eu quero ler um texto que está em Gálatas, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Esse texto está no capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, e diz assim: Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito Santo de seu filho, o Espírito de seu filho, ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. O apóstolo Paulo escreve a carta de Gálatas para ao povo da Galácia, da igreja, dizendo que com muito empenho em fazer isso, em mandar essa carta, em ensinar essas coisas para livrá-los dos erros que eles estavam cometendo, erros teológicos, erros de aprendizado, erros de doutrina. Então, o Paulo tá empenhado em ensinar para ele o que é certo a respeito da relação entre nós e Deus. E nesse ponto do livro, capítulo 4, ele fala que a nossa relação com Deus não é mais uma relação de escravo, mas é uma relação de pai e filho. Uma relação tão íntima, que nós podemos chamar pai de Abba Pai, que é uma expressão em aramaico para dizer painho, paiê, pai, sabe? A forma íntima com a qual você se relaciona com seu pai. Ou como os filhos se relacionam com os pais em determinados lugares. Então, como nós temos a nossa forma íntima, né, de chamar nosso pai aqui na Bahia de painho, certo? Seria a tradução transliterada ou literal, seria essa tradução, certo? De chamar Deus de uma forma muito íntima, de ter essa intimidade com Deus. Isso de ensinar que o Deus, o eu sou, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, é o Pai, o Abba Pai, o Pai de Jesus, isso causou alvoroço. Jesus despertou a ira das pessoas porque Jesus estava tratando Deus com intimidade. Os sacerdotes e fariseus ficaram indignados. Ora, Jesus, o Deus que Jesus apresenta para a gente, é um Deus que é Pai. É um Deus que é íntimo. É um Deus que se aproxima de nós. E que nós não precisamos de nenhum protocolo para chegar até Deus, a não ser porque cheguemos por meio de Jesus. Somente vamos chegar por meio de Jesus. Esse é o único protocolo. Certo? Esse é o único protocolo. Então, apóstolo Paulo, está aqui ensinando, empenhado em resgatar o pessoal da Galácia dos erros teológicos que eles estavam nutrindo. E nós estamos agora enfrentando esse mesmo desafio de corrigir os erros teológicos da nossa mente, que nos ensinaram, que nos apresentaram, para então estabelecer uma relação de confiança com Deus. Nós podemos ter, sim, uma relação de intimidade e de confiança com Deus. E Jesus nos apresentou esse Deus que é Pai, que é íntimo de cada um de nós, certo? Nós, portanto, precisamos investir nessa intimidade, aprendendo sobre Ele, orando, confiando, experimentando Deus. Nós podemos ter essa relação de intimidade com Deus. Então, vamos lá. A adoção. O texto fala de uma adoção, certo? De uma adoção. Você que se entregou a Deus, você que se rendeu a Deus, foi justificado e adotado. E aí,
um estudo sobre esse texto que nós lemos é dessa forma. O dom da justificação, isto é, a presente aceitação por Deus, o juiz do mundo, é acompanhado do dom da adoção. Então, quando você se rende a Deus, se entrega, quando você é convertido pelo Espírito Santo de Deus, Deus, o juiz do mundo, o aceita, o recebe, o justifica, o perdoa. Esse dom de perdoar vem acompanhado da adoção. Deus é um juiz que te perdoa, que te aceita e te adota. O Deus que Jesus nos apresentou é um Deus que vai além, muito além, porque ele nos perdoa, julgando nossa causa, ele nos aceita quando está julgando nossa causa, e além do mais, ele nos adota como seus filhos e nos faz herdeiros de Cristo. Então, o dom da justificação, isto é, a presente aceitação por Deus, o juiz do mundo, é acompanhado pelo dom da adoção, isto é, o dom de a pessoa poder tornar-se filho do Pai Celestial. Aí Gálatas 3,26 diz, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. No mesmo livro de Gálatas, no capítulo 3, no verso 26, diz que nós somos filhos de Deus mediante a fé. Pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus. Vamos adiante. No mundo de Paulo, a adoção se fazia comumente da seguinte forma: jovens adultos eram adotados, homens de bom caráter que se tornavam herdeiros e mantinham o nome da família de pessoas ricas. Famílias ricas que não tinham herdeiros, não tinham filhos, adotavam jovens adultos e eles se tornavam herdeiros e perpetuavam o nome daquela família rica. Então tudo isso eles faziam porque não tinha filhos, certo? Paulo, contudo, proclama a adoção graciosa de Deus que adota indivíduos. Por que Paulo fala da adoção para eles? Porque Paulo usa o contexto adotivo da época, como eram feitas as adoções na época, as razões pelas quais eram feitas, né, adoções na época, e depois diz, olha, essa adoção aqui de Deus por você é muito superior à adoção que você conhece. E aí, Paulo proclama a adoção graciosa de Deus, que adota indivíduos de mau caráter. Porque na adoção lá, no contexto da época, era somente a adoção de jovens de bom caráter. Certo? E Paulo diz, a adoção de Deus é muito mais graciosa porque adota gente de mau caráter. Quem? Quem é o mau caráter adotado por Cristo? Nós. Porque a Bíblia diz lá em Romanos que pode até alguém ousar morrer por um justo, né? Mas Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, você pode morrer por uma pessoa boa, pode até ser que aconteça, que alguém morra por uma pessoa boa, mas morrer por pecadores, né? Então, a diferença gritante é essa, que a graça de Deus é dada para quem não merece. Certo? Então, Paulo, contudo, proclama essa adoção graciosa de Deus, que adota indivíduos de mau caráter para se tornarem herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos sofrimentos, vamos participar também da sua glória. Ou seja, nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo e vamos participar da sua glória. Nós estamos no lugar que Cristo esteve e vamos para o lugar que Cristo está. Isso é maravilhoso, porque Deus nos adotou. Nós estamos ainda aqui nessa vida, e essa vida é complicada, difícil. Domingo nós falamos que essa vida é injusta, certo? Essa vida é complicada, difícil. Nós estamos aqui. Vamos passar e enfrentar todas as coisas aqui com a força de Deus, com o suporte de Deus. Então, o que passamos aqui é participar dos sofrimentos de Cristo. E nós vamos também para onde Cristo está, participar da herança de Cristo. Então nós vamos para onde Cristo está, certo? Nós estamos onde Ele esteve e iremos para onde Ele está. Então isso é tremendo e maravilhoso. A justificação é a bênção básica sobre a qual se fundamenta a adoção. A adoção é a bênção culminante para a qual a justificação abre caminho. Quando nós
somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos converte, a gente é justificado mediante a fé. Nós somos perdoados, nós somos libertos, nós somos aceitos por Deus. E imediatamente Deus, mediante a fé, nos torna filhos dele, nos adota, certo? O status de adotado pertence a todos os que receberam Cristo. Lembra de João capítulo 1, verso 12? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse é o nosso status de filhos de Deus, certo? E fomos tornados filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus. Veio para o que era seu, mas o seu não recebeu. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, certo? Todos quantos receberam. Então, em Cristo e através de Cristo, Deus ama seus filhos adotivos, como ama seu Filho unigênito e partilhará com eles a glória que Cristo usufrui agora. Em Cristo e através de Cristo, Deus nos ama. Deus nos ama e somos dele filhos adotivos, e Deus nos ama como ama Jesus. E ainda partilhará, dividirá com eles, conosco, a glória que Cristo está usufruindo agora. A glória que Cristo está usufruindo agora, lá, sentado à direita de Deus, certo? Vai ser compartilhada conosco. Você vai fazer parte da glória de Cristo se você se entregar, se render completamente a Deus, buscá-lo de todo o seu coração, confessar os seus pecados e viver para a glória dele. Se você suportar os sofrimentos de Cristo aqui, você vai experimentar a glória de Cristo lá. Então isso é tremendo, porque Deus não tinha obrigação de fazer nada e fez essa coisa linda e maravilhosa de nos receber e nos adotar como seus filhos e ainda nos dar a herança do seu filho, a herança de Cristo, a glória de Cristo, certo? Então, se somos filhos, então somos herdeiros, diz o texto. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se de fato participamos dos seus sofrimentos, certo? Para que também participemos da glória de Cristo, certo? Os crentes estão sob os cuidados e disciplina paternais de Deus. Você sabia que você está sob o cuidado de Deus? Você que foi adotado por Deus, você que se rendeu, se entregou a Deus, você está sob os cuidados de Deus. Deus está cuidando de você. E Deus pode vir a cuidar de todos quantos se renderem, se entregarem a Cristo. O cuidado de Cristo, o cuidado de Deus é o que nós precisamos. É o que faz toda a diferença. Se renda a Cristo, se entregue a Ele e perceba na caminhada, na jornada, o cuidado de Deus sobre sua vida. Os crentes devem orar a Deus que é seu próprio Pai do céu, né? Os crentes devem orar. Lembra de Mateus 6? Jesus nos ensina a orar. E o que Jesus nos ensina a orar? A chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então os crentes devem orar. Jesus ensina a gente a orar chamando o Pai dele de Pai. Jesus disse, você pode chamar meu pai de pai. Mas como assim? Seu pai é seu pai, meu pai é meu pai. Não, você pode chamar meu pai de pai, porque ele é nosso pai. Agora, busque fazer a vontade dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome pela minha vida, pelo meu comportamento, pela minha atitude. O Senhor já é santo, mas eu quero com a minha vida santificar o teu nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade e não a minha. E assim por diante. Jesus está ensinando a cada um de nós
a chamar o pai dele de pai. E os fariseus ficaram irados. Mas Jesus está dizendo, venha, vocês serão adotados pelo meu pai. Eu quero que meu pai adote vocês. E ele vai dividir tudo que é nosso com vocês também. Então, esse pai maravilhoso, certo? Nos adotou de fato em Cristo Jesus. Porque Jesus fez isso. Os crentes devem confiar em seu amor paternal. E aí sim, Deus é digno de confiança. Você pode confiar em Deus, se você se render, se entregar a Deus, se você se largar nos braços de Deus, você pode confiar em Deus. Deus está no controle de tudo. E você pode confiar nele, ele é digno de confiança. Jesus nos ensinou isso. A narrativa correta é que Deus é digno de confiança. A narrativa falsa, certo? É que você vai a qualquer momento irritar Deus a ponto de Deus te abandonar, te largar e deixar você à mercê das circunstâncias da vida, e você chega, pega o carro ali e sofre um acidente, bate ou não sei o que. Não, Deus não é esse Deus vingativo. Deus não é esse Deus vingativo que apresentaram pra gente, que está sempre pronto a nos castigar, sempre pronto a sempre dar uma lapiada na gente. Não, Deus não é assim. E Deus não promove o caos para depois trazer a paz. Deus não promove a doença para depois trazer a cura. Deus não promove a tragédia para depois trazer a restauração. Não. Tudo isso aí que está acontecendo no mundo é consequência do pecado. Os homens mau caráteres é que promovem o caos para depois trazer, se apresentar como solução. Certo? Mas Deus não. Deus não. Certo? Então, o crente deve orar. Adoção e regeneração constituem duas realidades que permanecem juntas como dois aspectos da salvação assegurada por Cristo. Certo? Porém, são realidades que devem ser distinguidas entre si. A adoção resulta num novo relacionamento. Se você é adotado por Deus, como diz o texto que lemos, e como Cristo nos apresenta como filhos adotados pelo seu Pai, você entra numa nova relação com Deus. E essa relação você pode ter certeza que Jesus ensinou que é uma relação de confiança. Confie em Deus. Confie em Deus. Certo? Então, Jesus nos apresenta seu Pai, e isso é maravilhoso. O Pai de Jesus é digno de confiança. E nós entendemos que quando somos adotados por Deus, entramos numa relação de pai e filho, passando pelas lutas aqui e passaremos pela glória lá com Deus. E que assim, nós, sendo adotados, entramos numa relação de intimidade com Deus. Do mesmo jeito que um filho confia num pai, ainda que você não tenha tido uma boa experiência com seu pai terreno, você pode confiar em Deus, pois ele é seu pai. Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Confie em Deus. Ande com ele, caminhe com ele, se renda e se entregue a ele. Porque nós estamos aprendendo o que Jesus nos ensinou e mudando os pensamentos de nossas mentes. O que Jesus nos ensinou é que nós podemos chamar o pai dele de pai, que nós podemos pedir ao pai dele, né? Peça crendo, Jesus falou. Peça, meu pai que ouve te atenderá. Né? Jesus ensinou isso. Jesus ensinou que nós vamos desfrutar com ele da glória. Jesus morreu por nós. E Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o Pai de Jesus é nosso Pai. E Deus não nos deixa sem referência e sem paternidade. Ele cuida de cada um de nós. E então você pode confiar em Deus. Você pode confiar em Deus.
A narrativa do mundo é que Deus é um Deus carrasco. Hoje há uma nova narrativa aí dizendo que Deus é o seu mordomo, que vai fazer o que você quer, basta você determinar. E isso não é uma relação de confiança. Numa relação de confiança você não pode tratar ninguém com segundas intenções, nem buscá-los somente com segundas intenções. A narrativa correta, o ensinamento correto sobre Deus é o que Jesus ensina. Você pode orar a Ele, chamá-lo de Pai, ter intimidade com Ele como seu Abba Pai, seu Paiinho. Você pode caminhar com Ele e confiar nele. E você precisa ter essa confiança em Deus. Como o autor do livro conta, que foi para o parque com seu filho pequeno, e lá o filho pequeno rodou em todos os brinquedos, o parque estava vazio, então nesse dia eles puderam rodar em vários brinquedos. E lá uma hora o filho pequeno pede para ir num brinquedo lá, e o pai entra, os dois são afivelados, com cinto de segurança, tudo direitinho, mas o brinquedo chacoalha, mistura, era um horror o brinquedo. O pai ficou doido para que aqueles minutos passassem logo, e o menino só rindo, se divertindo, brincando. E aí depois o pai, feliz da vida porque acabou, estava morrendo de medo, pergunta para o filho, filho, por que você foi? Você não teve medo? Ele disse, não, porque o Senhor estava comigo. Quando a gente está com Deus, a gente não tem medo. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente não tem medo. Quando a gente confia em Deus, conhece Deus, a gente segue adiante sem medo. Você pode ter uma relação de pai e filho com Deus maravilhosa, abençoadora, fortalecedora. Você pode. E é bom demais saber que Jesus é que chega pra gente e diz, chame meu pai de pai. Diga a ele aí, ó, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Chame meu pai de pai. Fala e peça a ele, peça. Ah, pode pedir a meu pai que ele vai te dar. Pode confiar em meu pai. Jesus está dizendo, meu pai é digno de confiança. Tá? Como treinamento para a alma, certo? O treinamento da primeira quarta-feira foi sono. Espero que você tenha tido uma boa noite de sono algum desses dias de quarta-feira para cá. O treinamento que nós falamos no domingo foi a contemplação, o silêncio, contemplação da natureza, olhar. Eu espero que você tenha parado e continue parando em alguns momentos do dia, ou um momento do dia você para, olha tudo, a natureza, olha para o céu e contempla a criação, ou lembra das coisas. Ou quem sabe você chegue num determinado lugar, né? E como hoje eu fui na barraca ali comprar uma verdura e tinha uma abóbora tão linda lá que todas as pessoas estavam comentando da abóbora. E que coisa incrível, das pessoas comentando e quase comprando, talvez até sem necessidade, mas estava tão bonita a abóbora que acabaram comprando. E muitas outras coisas verdes, verduras e tal, que de fato são lindos, são lindas. Isso tudo é criação de Deus. E você olha e reconhece que vem de Deus, que Deus é que fez, sabe? Então contemple a natureza e as coisas de Deus. E hoje o treinamento para a alma é contar as bênçãos. Daqui para domingo você deve fazer uma lista das coisas boas, das bênçãos de Deus na sua vida. Não me venha com uma lista com 5 itens, com 7 itens. Você tem que exercitar a mente. Você tem que parar um tempo para fazer uma lista, sabe? Uma lista. O livro tem uma lista aqui de coisas boas, mas eu não vou ler não, para não influenciar você. Eu quero que você pare e faça uma lista de coisas, sabe? De coisas da sua vida, de bênçãos. Uma lista de bênçãos. E aí no domingo eu vou perguntar quantos itens teve sua lista. Você vai dizer aí nos comentários quantos itens teve a sua lista. Tá bom? Vamos orar, louvar a Deus e adorar o Senhor. E que você tenha essa relação de confiança, né? Lembrando sempre que Jesus disse para você, chame meu pai de pai.
Pode pedir a Ele que Ele dá. Confie nele. Jesus é esse amigo maravilhoso. Jesus é tremendo. Esse Deus tremendo. Tá? Ele exaltado, Deus exaltado. Exalte o Senhor, louve ao Senhor, faça a sua lista. Faça a sua lista. Uma lista grande de coisas que